Fala galera, vamos lá ver qual é a do trem-bala na Arábia Saudita. Nós estamos na cidade de Medina e vamos para a cidade de Jeddah. E essa aqui é a entrada da estação. Pelo jeito é bem nova, né? Tá tudo em construção no lado. Aqui dentro, já na entrada, tem um painel de informação. Assim do lado tem umas cadeirinhas, a galerinha tá aqui sentado. E, gente, é um silêncio que eu não esperava. Estação de trem geralmente é um fervo. Aqui é o maior silêncio. Acho que até a do Japão era mais barulhenta que essa. E é lá no idioma daqui. Nossa! Qual é o nosso, amor? O nosso é o Ah, bom, tá fácil então. E aqui tem salas de oração, ó. Sala de oração para mulher e sala de oração para homem. Então, se deu o horário de você fazer a oração, é só entrar aqui e ter ali o teu cantinho de sossego. Nós vamos neste trem aqui, olha como ele é bem bicudão. Deve ser porque como ele é rápido é melhor para aerodinâmica, né? É. E ó, gente, tá lotado. A gente comprou essa passagem ontem de manhã ou foi anteontem? Foi ontem. Não tinha mais lugar quase. A gente pegou os últimos 2 lugares juntos que tem nesse trem. E tem ônibus, tem trem toda hora, né? E só conseguimos para esse horário também. Aqui é o nosso. Vamos lá. Ah, é pra cá. Deixaram um carrinho aqui no caminho. Aqui eu já enxergo que tem um banheirinho. Ó, deixa eu ver como é o trem. Ó. E lá vamos nós. 293, meu Deus, tá subindo. Vai que chega nos 300, carinha. Nossa, vai, carinha, vai que falta pouco, falta pouco. Olha só, ele passa dos 300, amor. E cerca de 1h30 depois chegamos, são mais ou menos, pouco menos de 500 quilômetros. E tá com cara de que tá chovendo, né? Tá com cara de que tá chovendo muito. Se olhar pra lá já, assim, ó, tá com cara de que tá chovendo. Dá pra ver na câmera? Acho que dá, tá com cheiro de chuva, né? Aquele cheiro característico. A gente tinha até esquecido que existia chuva no mundo, né? Depois de tanto tempo sem chuva. Aqui, ó, esta é a cidade que nós estamos, em Jeddah. Essa viagem, quando a gente comprou o bilhete do trem, dizia que ia durar 2 horas. E aí esse trem é tão rápido, mas ele é tão rápido que ele chegou em 1h30. Olha só, gente, essa estação, ó, tem um andar aqui, tem o andar que a gente tá indo. Esse aqui é o Renan Lindo. Aqui pra cá é enorme a estação. Eu não tava esperando por isso. Pra entrar a gente teve que ler a passagem e aí pra sair vai ter que ler também. Vamos lá. Ixi, a minha não quer ler. Ah, é só sair? Ah. Essa passagem custou 150 reais por pessoa. Aí tinha a opção de vir de ônibus também. O ônibus é mais barato. O ônibus sai 80, o ônibus leva mais 5 horas mais ou menos. E o desenho aqui para mostrar banheiro de homem e mulher, olha como é. Aqui é o carinha vestido de branco, com a toalhinha na cabeça. E aqui é a mulherzinha de abaya preta. Se você já tá no país tem uns dias, você entende. Agora, se você acabou de chegar no aeroporto e não tá escrito a partinha aqui em inglês, aí, por exemplo, você se perde. E não era só cheiro e jeito de chuva, não. É chuva de verdade. Pegamos chuva em mais um deserto. E passou a chuva, pegamos um Uber pra vir pra cá, que aqui é meio ruim de transporte público. Acho que a nossa hospedagem é por aqui, vamos ter que atravessar o rio aqui, ó. Deserto geralmente chove e alaga tudo, porque não tem pra onde escorrer água. Acho que é aqui onde tá mais raso. Mashallah, conseguimos! E chegamos, bem-vindos ao nosso novo apartamento. Ó, a galera aqui, eles gostam que você entre no horário bem combinado, porque eles gostam de antes de você entrar, eles já acenderem as luzes. Esse aqui acendeu até o ar,
Porque a gente mandou mensagem, né? Estamos a caminho. E aí ele só deu as informações de como entrar depois que a gente falou que estava vindo pra cá. Vamos lá conhecer essa cidade agora então. A gente tá razoavelmente perto da praia aqui, mas a gente quer ir para um outro canto que é mais moderno lá. Mas antes de andando aqui, a gente queria mostrar, ó. A gente fala que a galerinha aqui não é muito boa de volante, né? E se você olhar, praticamente todos os carros estão batidos, ó. Algum batidinho eles têm, mesmo os novos, assim, ó. Sempre tem um arranhãozinho. Eu acho que aqui junta o modo que eles dirigem, né? Que é meio na loucura, com o fato de que talvez eles não liguem muito também. Acho que eles devem cuidar ali, mas riscou o carro, deixa riscado, não se preocupe. Eu vou arrumar para estar com o carro sempre novinho ali. Eles gostam de carro, óbvio, você pode ver, né, que eles têm carrão, mas acho que a graça deles é comprar um carro novo, né, e não ficar com um carro antigo bem cuidado. E aqui foi o lugar que eu mais tive medo de ver acidente de trânsito. Porque assim, ó, eles, por exemplo, o carro tá indo aqui, ele vai virar, ele não espera pra ver se dentro do carro, ele vira. Então é muito comum o carro tá vindo e o outro tá virando. Muito comum. Tá vindo aqui, o outro tá virando, ele só vai. Toda hora eu tô assim pro Renan, ai meu Deus. Mas no final tudo dá certo. A gente vê os carros amassados e tudo, mas a gente mesmo nunca viu um carro se batendo. Não é o pior trânsito que a gente já pegou, tá? Já viu na Índia ali e tal, que é uma loucura. Mas acho que a galerinha que mais não tá nem aí, né? Eles são vida louca, eles só vão. Precisamos contar isso. Viemos aqui pra sacar dinheiro e aí já começou engraçado porque a gente tá sacando num delivery. Parece um estacionamento aqui. Bom, a gente já mostrou isso no outro vídeo, mas o que a gente queria contar é que parece que aqui dá pra sacar barra de ouro. Não que a gente vá fazer isso, mas dá. Não sei nem como faz, talvez saia aqui, ó, o ouro. Aqui, ó, tá vendo? Diz que é isso, amor? Traduz aqui. É, barras de ouro disponíveis nessa ramal aqui. Vamos tentar sacar dinheiro. Vamos lá. Nossa. Bom, não aparece a opção de ouro. Talvez tenha que sacar muito dinheiro e ele dá um lingote de ouro. Mas nós não temos muito dinheiro para sacar um ouro, então vamos ficar com o dinheirinho que a gente sacou mesmo. E eu falei que a gente ia na praia hoje, mas a gente vai deixar pra ir amanhã, porque o trânsito tá meio surreal. A gente acabou de falar que o trânsito não era tão horrível aqui, mas aqui em Jeddah, ou Jeddah, né? Eles falam Jeddah, é bem complicado. Não tanto de buzina e tal, mas de carro mesmo, de quantidade de carro na rua. Então vamos andar aqui, ó. Primeiro mostrar isso aqui, ó, um dos pontos famosos aqui, que foi o maior poste de bandeira. Deveria ter uma bandeira ali, mas não tá aí a bandeira agora. Mas ele foi o maior do mundo, mais alto do mundo. Atualmente foi superado por um no Egito, e aí acho que depois tem mais dois outros que superaram também, e atualmente ele é o quarto. O que significa que provavelmente logo vão aumentar ele, porque aqui quer ser o todo maior do mundo, né? Essa cidade aqui estão construindo o maior prédio do mundo. E tem também o chafariz mais alto do mundo, a gente vai passar lá agora. E outra curiosidade é que os carros vêm com esse papel aqui que mostra o desempenho dele para economia e tal, coisa que vem geralmente em geladeira. Eu não sei se no Brasil os carros vêm com isso ou não, porque a gente nunca comprou carro zero. Mas eu imagino que no Brasil, se vier, a pessoa tira quando compra o carro, né? E que um monte de gente deixa. Aliás, eles também não tiram o plástico da televisão, né? Todos os Airbnb que a gente ficou ainda tava com aqueles plásticos na televisão, na tela mesmo. Não, na geladeira também, os plásticos que vêm da geladeira. Essa casa que a gente tá, inclusive, o manual de instruções ainda tá dentro da geladeira. E a geladeira já tá sujinha por dentro, assim. A gente já pegou a Uber também, que o banco ainda tava com plástico, né? De novo, assim. Enfim, a galerinha deixa. E aqui onde a gente tá chegando é uma praia também, só que acho que essa praia não é de tomar banho. Tem umas praias que você pode entrar mesmo, a gente quer mostrar uma delas, mas essa aqui acho que é só pra passear ali, olhar o mar. E aqui nessa parte, ó, de frente pra praia, a gente encontra as mesmas dificuldades pro pedestre atravessar que a gente via nas outras cidades. Nenhum sinal de faixa de pedestre, nada de farol pra atravessar, nada. Você tem que ir na loucuragem, confiando que vai dar certo. É, né, esse país aqui é um país pra você ter carro, definitivamente. Olha só, chegamos aqui na parte da praia. É fácil estacionar, só você entrar aqui e parar o carro onde quiser, mas chegar a pé é um pouco complicado.
tá mudando, tá? A gente já mostrou aí que tá começando a ter linha de ônibus em algumas cidades. Aqui já tem, mas é bem pequena a linha de ônibus, mas já tem, é coisa nova, tá? Também teve outra cidade da Medina que a gente mostrou que estão tendo bicicleta elétrica para alugar. Aqui também estão construindo os calçadões, então faz parte aí dos conjuntos de melhorias. Tomara que melhorem bastante essa questão de você poder andar a pé, né? Mas é coisa bem nova mesmo, bastante nova. E estamos chegando aqui, é uma parte legal, o carinha tá pescando ali, dá pra você chegar com o carro do lado do mar aqui mesmo. Tem galera que faz piquenique, a gente já falou que o povo gosta muito de fazer piquenique, né? Só que nadar no mar aqui nessa parte não dá mesmo, já tem uma placa ali dizendo que é perigoso e que se nadar aí vai tomar multa. Mas tá aqui, é um lugar legal pra ver o pôr do sol, ó. Toda essa galera deve estar aqui pro pôr do sol. Agora que eu vi, né, o pôr do sol é bem aqui, ó, perfeita a localização. Ó, a plaquinha aqui dizendo que é proibido nadar, mas a plaquinha diz que é proibido pescar também. Ó, a galerinha vivendo loucamente. Aqui na beirinha tem uma partinha já com as mesinhas colocadas, ó, o sofazinho, a galera segue aqui sentada. Essa parte deve ser uma partinha de aluguel de cadeiras, igual a gente tem na praia aqui. Olha só, fica bem bonito aqui, gente, tô impressionada. Amor, o pôr do sol aqui deve ser bem bonito. É quente a água! Nossa, a gente precisa muito ir pra praia. Olha só, aqui tem o carrinho de sorvete e a galerinha encosta de carro mesmo, tipo um drive-thru. Olha só, chegamos aqui bem na hora do pôr do sol. Aqui tem um calçadão pra você caminhar ao lado da água também. E aí, bom, vamos tentar mostrar a galerinha ali, ó. Tem uns homens de bermuda. Algumas pessoas perguntaram se homem podia usar bermuda. Homem pode, a gente achou que não podia também, mas pode. Ó, galera, aqui, não sei se são todos estrangeiros, mora muito estrangeiro nessa cidade. Essa cidade aqui é uma cidade mais liberal, né, dadas as devidas proporções aí. Não é como que aqui seja o paraíso de poder usar a roupa que quiser, tá? A mulher ainda tem que usar a calça comprida, mas dadas as devidas proporções, né? Considerando que a gente tá na Arábia Saudita, dá pra dizer que a cidade aqui ela é bem liberal. Você vê bastante mulher aqui sem estar com o rosto tampado, né? Bom, só porque agora eu falei, estão passando todos com o rosto tampado. Vê umas sem hijab também. Acho que não vamos conseguir gravar muito hoje porque o vento tá forte. Eu tinha até esquecido que existia vento, que existia umidade. O maior chafariz do mundo é ali e tá desligado. Vamos torcer que eles liguem daqui a pouco. Ó, a partinho aqui do parquinho das crianças, ó. Ali é areia de praia. A galerinha aqui parado pra curtir o pôr do sol, pra fazer o piquenique. E um negócio legal que eu acho aqui, da gente reparando, a gente tava comentando, é que o pessoal aqui quando se reúne, eles se reúnem de verdade, eles esquecem o celular. Então, é claro que tem um ou outro com o celular na mão, mas a maioria das pessoas que você vê aqui que estão sentadas, elas estão realmente uma curtindo a companhia da outra. O celular ele fica em segundo plano. Tá ligando a fonte, 6 horas da tarde, pontualmente a água subiu. Olha que legal, que bonito também. E olha só, acho que por conta do vento a água tá vindo bastante pra cá assim, tá uma cachoeira. Essa fonte aqui, ela tá no Guinness Book como a fonte que joga a água mais alta de todas. A altura da água dá mais ou menos a altura da Torre Eiffel. Diz que é até um pouquinho mais alta essa aqui. 6 da tarde na Arábia Saudita, é meio-dia no Brasil, que é horário de vídeo de terça! Então aí a gente parou um pouquinho aqui para responder comentários, porque a gente adora responder comentário. E aí escureceu, encheu um pouquinho mais. O vento não tá dando trégua, então vamos voltar pra casa e continuar esse vídeo amanhã. E dia novo, continua ventando, mas depois de uma viagem aí de uns 30 quilômetros, chegamos na praia aqui, ó. Olha a cor da água, né? Imaginava que ia ter uma praia bonita, com água bonita aqui, ó. Esse aqui é o Mar Vermelho. E esse aqui, ó, é o maior prédio do mundo que tá em construção. Eles tinham parado a construção, deu uns problemas. Não sabemos se voltou, mas o projeto é para ele ser o maior prédio do mundo. Eu não vi guindaste movimentando. Tudo bem que eu acabei de olhar, mas eu não tô vendo a movimentação dos guindastes. O engenheiro por trás do projeto desse prédio aí é o mesmo que projetou o atual prédio maior do mundo, que está em Dubai agora. Aí esse aqui é para ter 1 quilômetro de altura.
Só que aí, pelo que a gente leu, essa obra teve uns problemas por conta de corrupção. O novo príncipe aqui tá tentando acabar com a corrupção do país, daí achou um monte de problema. E aí depois de um tempo parado voltou, aí teve a pandemia, parou de novo. Aí tava parado até um ano atrás. A última notícia que eu li foi de um ano atrás, aí não sei se voltou ou não. E olha só, aproveitando aqui, ó, mostrar uma antena, acho que é de 5G. Eles fazem no formato dessas palmeiras, assim, ó, pra não ficar feio, né? Tentar deixar mais combinando com a paisagem. Aí, bom, tava procurando um lugar pra tomar banho agora. A gente sabe que tem umas praias que dá pra tomar banho. A gente olhou no mapa, não sabe bem onde fica. Aqui não pode, então vamos seguir andando aí. Nossa, a praia pública é lá, ó. Descemos longe pra beira dessa praia. Uma dificuldade daqui também é que a gente olha no Google Maps as fotos, só que a galera não posta foto no lugar certo. Vamos dizer que esse calçadão tenha 5 km. Eles postam a foto de qualquer lugar dele em todos os pontos, assim. Então a gente olhou ali no ponto que a gente tava, tinha foto da galera na praia, mas acho que na hora de postar eles não sabem bem onde é e postam em qualquer lugar. E aí, olha só, tá cheio de pombo aqui. A gente foi ver, deixar uma aguinha pros pombos aqui, ó. Isso aqui é outra coisa curiosa que a gente vê também, ó, são tapetes para oração, ó. Aí você enrola e desenrola aqui, ó, ele fica enrolado aqui dentro, você desenrola ele e estica quando se quiser orar, né? A pessoa chegou no horário da oração, ela tá por aqui, ela pode vir esticar o tapete e se ajoelhar aí. E a gente já explicou, né? O muçulmano, na hora que ele faz a oração, ele faz uma oração virado para Meca, que é uma cidade aqui na Arábia Saudita. Então os tapetes eles já estão posicionados, virados para essa cidade. É, a gente só não sabe agora se puxa pra lá, pra cá ou pra lá, né? Mas eles sabem. E já que a gente viu que aqui em Jeddah tem um clima mais relaxado, a gente ousou mais. Eu saí de bermuda, tô de Lupo Sport. A bermuda não, a bermuda é uma velha que eu tinha. Mas a camisa é da Lupo Sport. A Michelle também tá toda de Lupo Sport, inclusive de legging. A Lupo Sport é uma parceira nossa aqui e tem ajudado bastante de fazer exercício, né? São roupas boas pra você se exercitar e tal. Você sua, já sai o suor na hora. Essa camiseta que eu tô aqui, ó, ela é de secagem rápida. Inclusive, a gente sabe que ela é de secagem rápida porque a gente tá testando muito. A gente lava num dia, no outro dia tá seco. Mas no site diz que ela é de secagem rápida e ela tem aquela tecnologia que não deixa você ficar fedidinho, sabe? Então você pode correr e depois você pode abraçar. E amanhã, se você não lavar, ela ainda vai estar cheirosa. É, não é todo hotel que a gente consegue máquina de lavar roupa, né? Então pra viajar é muito bom, porque se leva ela não fica fedendo na mochila. É, quando a gente faz exercício, a gente não usa no dia seguinte, né? Mas se a gente fizer uma caminhada leve, dá pra você usar 2 dias essa camiseta tranquilo. Dá mais, que ela não vai ficar fedendo. Então você pode usar ela e sair tranquilo que ninguém vai ficar olhando pra você e falar, nossa, que fedido. E ela tá lá no site da Lupo Sport. Quem quiser, a gente já deixa aqui a descrição dessa blusinha aqui, a gente deixa no link. E todo Mucover tem desconto de 20% no site da Lupo Sport. É só usar o cupom MSF20. E, gente, tem desde meia, aqui a meia, até roupa mais chique, assim, de esporte fino que você quiser, vai ter lá no site da Lupo Sport. A gente não tem como renovar o look viajando, então a gente tem que fazer a propaganda aos poucos. Cada vídeo a gente faz uma peça de roupa, porque não tem como receber roupa nova. Depois a gente conta detalhes da roupa do Renan, do topinho que eu tô usando e por aí vai. A praia é ali na frente, né, a partinha que dá acesso ao mar. E aqui tem o parquinho, ó, para as crianças. Aqui na frente também já tem uma cafeteria, porque a gente já falou algumas vezes, aqui tudo termina em café, não importa se você tá na cidade grande ou se você tá na beira da praia. E chegamos na praia da Arábia Saudita! Êêêê! Olha só, tem uma galerinha na praia, achei que nem ia ter ninguém. Porque agora é inverno aqui, né? Tá fazendo 30 graus. Mas pra essa galera que tá acostumada com calor de 50, isso aqui pra eles é frio. Então a gente veio pensando, será que vai ter gente na praia? E tem! Essa parte da praia aqui que a gente tá agora, a gente achou que fosse ser grátis, mas ela não é grátis. Você tem que pagar pra usar as cadeiras, né? Ali atrás o conjunto de cadeiras e guarda-sóis mais baratos estava R$77. E a gente achou que dava só pra entrar sem ter que pagar, só colocar a nossa canguinha aqui e usar, e não dá.
Porém, logo aqui já tá a parte do grátis. Já é aqui que nós gosta. É, pequenininho. A gente, como brasileiro, se recusa a pagar caro pra ir numa praia, né? Então vamos ficar aqui mesmo. Aqui homem pode tomar banho sem camisa, não tem problema. Pra mulher seria muita ousadia aí de biquíni. Acho que se fosse de sunga também ia ser estranho. Mas homem dá pra tomar banho assim, do jeito que eu tô. A Michelle vai ter que entrar de roupa. Mas as coisas parecem que estão mudando, né? Talvez um tempo atrás essa roupa que a Michelle tá usando fosse ousado já. Agora já acham normal. Muita gente daqui tá indo estudar fora, então eles conhecem outros países. E muito turista tá vindo também, então eles estão tendo um contato maior assim com diferentes culturas. Então estão aceitando mais, estão entendendo que não precisa se cobrir tudo. A gente trouxe roupa na mochila, principalmente pra mim, né? Porque eu vou entrar na água pra trocar depois que a gente sair da água. Agora, se tem banheiro pra trocar roupa, a gente não sabe. A gente só veio na cara e na coragem. A praia aqui, ela deve ter uns 200 metros, 300 metros de areia. É bem pequena, né? Pequena. Mas tem 3 salva-vidas pra olhar a galerinha aqui na praia. Aí vamos lá então pro nosso primeiro mergulho no Mar Vermelho. Se a água estiver quentinha, porque se hoje estiver fria não vai entrar não. Não, mas tá toda de roupa, dá pra entrar até na Sibéria. Aqui tem dividido a parte das criancinhas e dos adultos. Vamos na parte de adultos. Que tal a água? Tá quente. Vai lá, amor, dá um mergulhão. A água tá bem confortável, viu? Aqui existem praias que dá pra ir de sunga, biquíni, mais liberais. Na verdade tem muita coisa que pode fazer nesse país, tá? Tem muito jogador de futebol aqui, então e daí esses caras vão querer ir pra praia com as mulheres de biquíni e tal. Só que o que acontece? Tem alguns resorts que liberam, aí você paga ali, fica numa praia compartilhada com um monte de gente, mas lá pode usar roupa normal, né? Aí nessa geralmente o povo daqui não vai, se for já sabe o que vai ver lá. É, só que conversando com uma galerinha aqui, lendo fóruns na internet também, eu ouvi dizer que alguns desses lugares não aceitam muçulmanos. Se a pessoa chegar lá vestida, por exemplo, uma mulher chegar com a baia, eles não deixam nem passar na portaria. Então, o que também não é justo, né? Se a pessoa ela tá indo para um lugar que ela sabe que as pessoas vão estar de biquíni, ela se veste como ela quer. Eu entendo que nesses ambientes de resort deveria ser um ambiente livre para você se vestir como você quer. E aí tem outras pessoas locais aqui, quem tem mais dinheiro, né, o que eles fazem é reservar uma praia para eles. Tem muito chalé, assim, com uma praia particular. Aí a família aluga e aí ali dentro tá só eles, pode usar o que quiser, pode ir até pelado, eu acho que ninguém vai ver, né? E aí a gente quis ir numa dessas praias que dá pra ir de biquíni e tal, elas geralmente são bem caras a entrada, aí coisa de 100 reais por aí, só que não era nem problema pagar a entrada. A mais barata que eu vi era 180 reais por pessoa. Então é um pouco mais caro, mas tudo bem, não era nem problema pagar, embora seja problema, né, brasileiro pagar pra ir em praia, mais pela curiosidade, só que também elas são muito longe e às vezes elas fecham, assim, por exemplo, uma pessoa quer fazer um evento lá e você chega lá e descobre que não pode entrar, aí você pega um Uber 40 quilômetros para chegar no resort e falar, hoje não tá aberta. Aí você vai em outro, que é mais longe ainda. Então isso desanimou a gente e falou, não, vamos lá com a galerinha mesmo no local. Trouxemos reforços pra praia. A gente conheceu a Vanessa mora aqui. Que prazer imenso estar aqui com vocês, amo demais. Assim, eu tô perseguindo esse casal maravilhoso. Imagina, a gente se persegue, na verdade. A gente fica o dia inteiro mandando uma mensagem pro outro. A Van mora aqui há 40 anos já, é guia turística, então não é uma troca, ela nem sabe que a gente vai falar isso, mas quem vier pra cá, pra Arábia Saudita no geral, a gente deixa o Instagram dela aqui, porque aí tem uma guia que fala português pra ajudar por aqui. Verdade. E fala árabe, né? Verdade, que é muito importante também. E para mim sempre é um prazer receber todos os brasileiros daqui, porque na verdade é como se estivesse recebendo a minha família. E eu quero proporcionar para os brasileiros a melhor experiência, né? Como eu conheço muito, eu quero assim, mostrar tudo para vocês. É por isso que eu fico assim um pouquinho insistindo. Imagina! A Van, ela falou assim pra gente, eu achei fofa, ela falou assim, quando tem brasileiro aqui que não faz tour comigo, eu fico um pouco chateada,
porque eu tenho tanta coisa pra contar, eu falo português e ela falou carinhosa isso, não foi chateado de... A sensação de que poderiam ter tido uma experiência melhor. Ela é fofa, gente. É um prazer imenso recebê-los aqui, delícia vocês estarem aqui. A Arábia Saudita toda está alegre por vocês estarem aqui. Realmente é muito, muito gratificante para mim estar com vocês. A gente que agradece. E aqui tem um banheiro mesmo, então, ó. Ele é... Você toma banho, trocar de roupa e custa 3 reais. Vamos ver se aceita o nosso cartão. Aceitou. É meio estranho aqui, ó. Pelo que entendi, tem um banheiro aqui, é privado, e a galera usa isso aqui pra tomar banho. Bom, vamos fazer igual os locais. Um dos homens, pelo menos na parte que eu entrei, não sei se eu entrei no lugar errado, não tinha ducha, tinha só a privada. Vê se das mulheres tem. A Vanessa falou que acha estranho não ter ducha, porque geralmente tem ducha. Eu vou lá descobrir. O Renan não soube procurar, porque existe uma parte de ducha assim, ó. Aqui que fica. Olha só. Vou tomar meu banho aqui agora. Mas é meio difícil, porque você tem que ficar apertando o botão. Aí não dá pra tomar um banho bom, ó. E vamos conhecer mais aqui então. A Vanessa falou que a gente tem que provar fus-fus. E eu achei que aqui essas lojinhas sempre fossem de café, mas vende de tudo, ó. Aqui tem boia, tem... Como que é o nome? Baldinho. Amor, bobeamos de não comprar nosso baldinho pra levar pra praia. É muito importante vocês saberem o que é. Isso aqui é a febre. Hello! É a febre, então você vai ver aqui, ó, são vários tipos. Além de ter os nuts, né, que são os pistachos e tudo, tem os tipos de grãozinhos que eles comem. Então é muito comum você ver em todos os lugares eles comendo isso, os árabes. E eles vão colocando a sementinha na boca, eles têm uma facilidade incrível de descascar isso. Com dente mesmo, eles já vão quebrando, tirando, igual um papagaio mesmo, sabe? Vai tirando já a sementinha, a casquinha e comendo. Eu sinceramente, eu não sei comer muito bem, mas você quer... de quebrar meu dente. Vai lá. Você tem que quebrar a casquinha. Eles têm uma facilidade que eles colocam vários na boca e já vão jogando a casquinha para um lado e a sementinha pro outro, sabe? Impressionante. Tem que ser com carinho, tem que quebrar no meio. Cuidado com o dente da frente. A cara aqui dele é uma sementinha mesmo. Aí abre no meio, ó. Ó o estado que ficou do Renan. Ela vai quebrando bem devagarzinho. A Vanessa também vai bem devagarzinho, só que o dela ficou perfeito. Aí tem que comer esse de dentro, mas aí eu mordo muito forte, ele quebra tudo. Você vai aprendendo. Aos poucos você vai aprendendo como é que você quebra. Ele tem uma pressão. E olha só, aqui mais pra frente tem outra prainha também. Essa aqui tá mais animada, essa aqui tá cheia de criança. Agora vamos pra outro canto da cidade, ó. Aqui não tem táxi, a gente tem andado de Uber, mas a Vanessa vai ensinar a gente como funciona. Você pode acenar pra qualquer carro aqui? Você a perninha assim, ó. Faz assim, ó. Você mostra o que tá por trás do hijab. Do hijab não, da baia. E não deu certo pegar o táxi do jeito saudita, tivemos que chamar um Uber mesmo, não tava passando ninguém querendo levar. E olha só, chegamos aqui, viemos pra Marina, partinha rica da cidade, quer dizer, mais uma partinha rica da cidade, né? E Marina em qualquer lugar, você pode deixar o teu barco aí, você pode vir aqui alugar um barco, tem os barcos para alugar para você passear por aí, você pode vir comer nos restaurantes, tem uns restaurantes chiques por aqui. Olha só, pequenininho esse aí, hein? Não, esse é um dos menores que a gente já viu na vida. Vanessa falou que é dela! Ei, que essa era uma surpresa pra gente! Agora falando sério, a Vanessa contou pra gente que fazem até festa de casamento nesses iates, de tão grande que eles são. O Firmino joga aqui, né, o jogador. Será que algum desses barcos é dele? Ó, ele joga aqui na cidade, será? Acho que ele joga em Jeddah, no time de Jeddah. E aqui, ó, é o autódromo da cidade. Tá tendo alguma corrida, uma fórmula, alguma coisa aí. E aqui, ó, tá meio ruim de ver, deixa eu chegar ali mais pra frente. Aqui, ó, bem na frente
corrida tem essa mesquita, que é uma mesquita famosa também. Chegamos bem na hora da reza, mas tá difícil rezar, né, com essa barulheira toda. A gente pegou os dois barulhos, tomara que vocês estejam escutando o que o Renan falou ali atrás. Essa mesquita aqui é aberta para o turismo, tem bastante turista entrando, inclusive. Mas olha só a vista daqui, ó, é legal. Não tem tantos prédios, mas tem muitos prédios em construção. Acho que aqui também é um lugar que daqui a um tempo vai ter bastante prédio. Os sauditas não são muito de morar em prédio, eles gostam mais de morar em casa. Então as cidades geralmente não são muito altas, aqui são bem vastas. Estão fazendo o maior prédio do mundo lá, mas é porque querem ter o título de maior prédio do mundo, né? Mas em geral a galera mora em casa mesmo. É legal essa área aqui, essa área nem precisa estar com hijab para entrar. A Michelle colocou ali, ó, mas tem bastante turista sim. E olha só, chegou a hora da oração, a galerinha já encostou aqui para rezar, ó. E aqui são turistas mesmo, ó. As mulheres rezam aqui dentro, ó, separado, né, nas mesquitas, lugar de homem e de mulher. Só que algumas ficaram pra fora, deve estar muito cheio ali. E aí lá dentro tem um negócio indicando o caminho pra Meca. Então se o pessoal tá virado pra lá é porque Meca é pra lá. Aqui tem as barraquinhas de festa junina também, ó, pra você tentar ganhar bichinho. Diz que cada vez... Ai, de jogar basquete, eu acho. Cada tentativa ali diz que custa R$15. Só que o impressionante é que eles foram embora, a barraca não tá funcionando, mas eles não tiraram os bichinhos permanecem aqui mesmo quando não tá rolando nada, quando não tem ninguém trabalhando. Ó, daqui dá pra espiar o autódromo de graça, ó. Tem aqui, passa os carros normal na rua e os da corrida estão passando logo ali, ó. Olha só que legal. E estamos chegando no Natal, ó, né? Coração de Natal, mesmo sendo um país islâmico, eles têm as renas do Papai Noel. E chegamos bem na hora que tá acontecendo algo aqui. A gente não sabe bem o que é, mas parou todo o trânsito aqui, ó, fecharam a rua, porque tá chegando um helicóptero e é um helicóptero gigante ali, ó. Pela câmera não vai dar pra ver o tamanho dele, mas é um negócio... Nossa, nem sabia que tinha helicóptero desse tamanho. Na verdade é um helicóptero de resgate, veio resgatar um piloto. Acho que teve um acidente na corrida, vão levar o cara de helicóptero pro hospital. E agora já tá bem escuro, avançamos uns quilômetros pra frente. E aqui tem uma faixa que é pra você fazer corrida, pra você andar de bicicleta. E ela vai bem longe. Ô Van, essa faixa aqui deve ter quantos quilômetros assim de ponta a ponta, você sabe? Eu acho que o Corniche inteiro tem 16 quilômetros. Eu acho, né? Então talvez seja por aí, né? É, mais ou menos, é. E ali na frente, ó, aqui assim, tem um aluguel de bicicleta. Então dá pra alugar a bicicleta e aproveitar pra conhecer essa parte aqui, né, andando de bicicleta, porque é mais fácil. Aí você pega a bike e vai embora. E por hoje é isso então, galera. Até a próxima!